Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer a história da Joana, uma personagem fictícia, mas que poderia ser a minha história, a história da sua mãe, da sua amiga, da sua vizinha, de uma colega de trabalho. É uma história bem interessante que vale muito a pena a nossa reflexão. A Joana era muito estudiosa, muito dedicada em tudo que ela fazia e amava ser motorista de Uber. Ela levava turistas aos pontos turísticos da sua cidade, fazia uns bicos de guia turístico de vez em quando, adorava contar histórias para eles, de vez em quando saía, tomava uns drinks, dava boas risadas com eles. Ela adorava a sua rotina. O sonho dela era ser engenheira civil, pois ela amava obras e construções. Ela pegou esse gosto do avô, porque ela via ele muito nas obras, gostava de participar, de acompanhar e sempre teve esse sonho com ela. E começou a se preparar financeiramente para esse momento. A Joana casou com um desses turistas que ela conheceu. Ele se mudou para a cidade dela, foi uma paixão muito grande e ele fazia de tudo para agradar ela. Eles se casaram, começaram uma vida dos sonhos e ele disse para ela que ele poderia ser o motorista do Uber para ela poder fazer a faculdade. Ela achou a ideia muito bacana, né? Ele bancava tudo em casa, mas não dava dinheiro para ela, afinal, ele dava tudo que ela precisava. Ela se incomodou, mas compreendeu. Como ela ainda tinha muitos contatos no celular dela, nas redes sociais, ele pediu para ficar com o celular dela, pois viu nisso uma boa cartela de clientes e acreditou que podia ser útil. Ela compreendeu. Ele trocou as fotos dela de perfil das redes sociais para as fotos dele, afinal os clientes estavam lá, né? E ela compreendeu. A família dela morava em outra cidade, mas ela não podia visitar eles porque tinha que guardar o dinheiro para trocar o carro para rodar de Uber. E ela compreendeu. Ela passou no vestibular, mas ele a desencorajou a estudar, pois era uma profissão para homens. Ela estava grávida, tinha marido, era casada e quem cuidaria de casa e das crianças? E mais uma vez ela compreendeu. Ela teve uma gestação difícil, um puerpério pesado e ele não ajudava porque estava sempre trabalhando e cansado. E ela compreendeu. Ela não tinha vontade de fazer sexo, até se culpava e se sentia mal por isso. Mas ele dizia que se ela não fizesse, ele procuraria outra pessoa. E ela compreendeu e cedeu. Ele levou uns papéis para ela assinar e disse que ela nem precisava ler, que se tratava de financiar o próprio carro para levantar um dinheiro para eles. Cansada, mais uma vez, ela não leu, apenas compreendeu e assinou. Ele começou a colocar defeito em tudo, em sua aparência, em sua forma de falar, em suas opiniões e escolhas, e disse que falava isso para o bem dela, para ela melhorar. E ela compreendeu. O Uber não estava dando retorno financeiro. Ele começou a beber, a xingar, a falar de forma agressiva, dava uns empurrões nela de forma sutil, dava uns puxões de cabelo, batia nela com o cotovelo, tudo muito sutil, fazendo de conta que era um empurrão, que era um esbarrão, que não aconteceu porque ele quis, né? Que aquilo foi um acaso. E ela considerava ele o arrimo de casa, né? Achava que ele estava estressado e mais uma vez ela compreendeu. Ele, por sua vez, adorava futebol, mas a cada partida ficava mais violento quando o seu time perdia. Eram gritos, murros na parede, o bebê acordava chorando e ele se irritava e dizia que o choro do bebê atrapalhava ele assistir o futebol. Se a bebida acabava, ele arremessava o copo na parede. Se o time dele perdia, ele ficava dias sem falar com ela, ou então ficava agressivo. Ela compreendia. Afinal, o homem é assim mesmo, né? Coisa de homem, é fase, vai passar, ela pensava. Quando ele fumava, ele a queimava com a ponta do cigarro. Ele fingia que encostava nela sem querer. As marcas iam ficando no seu corpo. E ela compreendia, achava que era uma distração dele, que era uma coisa corriqueira. Quando ele chegava em casa e não tinha comida pronta ou a casa arrumada, ele arremessava as panelas no chão e ligava para sua mãe, para contar o quanto a sua esposa não era uma mulher como sua mãe era, que fazia tudo a tempo e a hora para o marido e para a família. Afinal, sua mãe era sempre impecável e a mãe adorava ouvir isso, né? Porque ela também era machista, né? E foi essa criação que ela passou para o filho.
E a mãe também adorava dizer o quanto as mulheres de hoje em dia são fracas e não valem nada. A Joana escutava, a Joana chorava e ficava questionando a sua capacidade, o seu valor. Ela viu umas mensagens de outras mulheres no celular dele. Ele negou tudo que ela leu, dizendo que era mentira dela, que ela estava ficando louca, vendo coisas onde não existia. E ela foi assim, compreendendo, né? Vai que estava tendo uma TPM, um dia ruim, vai que ela estava confusa mesmo, né? Mais uma vez ela pegou essa culpa para si. A filha da Joana, quando adolescente, também foi adoecendo psicologicamente. O pai também era agressivo com ela, autoritário, ameaçador. E a filha não compreendia como a mãe poderia ser tão compreensiva com o pai e não defendê-la mediante esses abusos que aconteciam. Por muitas vezes ela via a própria mãe repetindo com ela, enquanto filha, o que o pai fazia com a mãe. E a mãe sempre optava pelo silêncio. Não se podia tocar nesse assunto, não podia contar para ninguém. E a mãe sempre dizia: o que acontece em casa, fica em casa. E essa era uma frase que essa filha ouvia muito. A Joana compreendeu demais. Ela compreendeu que sua vida estava vazia e sem sentido, mas se culpava por ter um marido tão perfeito, fazer tudo por ela e ela ainda estar assim, tão mal, né, tão abalada psicologicamente. Ela achava que o marido não merecia uma esposa assim, e ela pensava isso, claro, né, de forma equivocada. Ela nunca contou para ninguém como se sentia e como era tratada por esse marido. Ela também acreditava que ninguém daria valor para as coisas que elas estavam falando, porque ele passava uma boa imagem para as pessoas, né? De homem trabalhador, que sustentava a família, de um marido exemplar. Cada dia mais cansada, mais esgotada, Joana foi tomando coragem. Ela foi se preparando para uma boa dose de veneno, pensando que era a melhor forma de acabar com tudo aquilo. Mas esse dia não chegou. A Joana, ela faleceu antes. Ela foi morta pelo companheiro. Sabe por quê? Porque ela estava na porta de casa, conversando, gargalhando, rindo com um amigo homem que ela não via há tempos, que ela encontrou. E isso foi suficiente para ele ter um ataque de ciúmes e lavar sua honra. Essa história foi da Joana, mas poderia ter sido de cada uma de nós. Nós, mulheres, precisamos nos unir cada vez mais, porque por muitas vezes nós somos vistas como objetos dos homens, objetos que servem apenas para servi-los e para fazer a vontade deles, pois caso contrário, somos agredidas, somos taxadas como loucas, somos taxadas como mulheres que não valem a pena. Eu digo para vocês, para que vocês busquem ajuda profissional, para que vocês denunciem, para que vocês busquem ajudar mulheres que estejam nessa mesma condição, pois não é fácil sair dessa condição. Muitas vezes as pessoas dizem que tem mulher que gosta de apanhar, inclusive, mas não, às vezes elas estão cansadas demais para conseguir pedir ajuda, porque é muito desgastante passar por tudo isso, né? Então busquem ajuda profissional, busquem uma rede de apoio. Contem para as pessoas o que vocês estão passando. Não deixe esse homem passar por um bom moço, né? Viver de máscaras e vocês estarem aguentando tudo isso. E quero dizer também que vocês podem contar comigo, podem contar com a minha ajuda profissional para que vocês consigam se fortalecer cada vez mais e romper com esse ciclo.